Então eu vou vir aqui na minha pasta de glitch. Eu gosto muito de glitch, eles dão um acabamento bem legal. E eu vou ver o que eu vou trazer. Acho que eu vou trazer umas 2 imagens aqui para dar uma pensada, né? Algo proposital aqui. Então tem essa imagem aqui que ela é bem maluca, ó, um desfoque meio nas cores de glitch aqui, meio RGB. Eu vou testar ela mesclada com o resto da imagem. Então deixei ela aqui. Vou trazer as duas para o fundo, vou deixar ela embaixo das minhas camadas, eu quero que a curva e o equilíbrio de cores afetem ela. Primeiro vou mexer com essa aqui, vou dar um modo de divisão nela, ela tem muito preto, né? Então se eu der o divisão, ele já vai ficar mais só a parte que me interessa. Outro atalho e outro macete aqui que pode vir a ser útil. Se você aperta Ctrl L, tem alguns ajustes que você pode fazer direto sem necessariamente criar uma camada. Só que aí tem um detalhe, se for uma imagem fletada, né, uma imagem rasterizada, ela é uma imagem que não é inteligente, então tudo que você faz em cima dela não tem volta, você não vai ter controle sobre aquilo, fez uma vez, já era. Nesse caso aqui, quando você importa uma camada, qualquer imagem para o Photoshop, meio que de padrão ele já vem em forma de objeto inteligente. Então se eu vim aqui e apertar um Ctrl L, ele vai abrir essa camada de níveis. Os níveis nada mais é do que as curvas de maneira mais simplificada ainda. Os níveis é a evolução do brilho e contraste, ele te dá mais controle, e as curvas é a evolução dos níveis, né? Que é mais controle ainda, com mais exatidão do que você quer alcançar de resultado. Como eu coloquei essa imagem RGB, ela tem uma parte preta, só que o preto dela não é preto, né? É sei lá, um cinza escuro. Ele não pegar aqui o ponta-gotas, ele é um tom de roxo bem escuro, mas não é preto, tá aqui pro lado, né? Aqui. O preto é isso aqui. Onde ela tá aqui é outra coisa, é um roxo escuro. Então isso me atrapalha a hora que eu dou a mesclagem, porque fica, mas ela meio que tira a visualização da imagem de baixo por causa da mesclagem. Então se eu abro os níveis aqui e puxo essa seta para cá, ele deixa o preto mais preto. Você vai ver que esse detalhe vai sumindo. E eu vou deixando só esses acabamentos que eu gostaria de ver nela, que é mais essa parte aqui e essa parte aqui, né, que tem os detalhes RGB. Então beleza, essa aqui já foi. E tem essa outra aqui que é mais maluca ainda, eu vou testar aqui divisão. Eu vou de clarear nesse caso, eu acho. Não sei se eu preciso mexer nos níveis dela, deixa eu ver. Não, na verdade não, o que eu vou fazer aqui é só mexer na opacidade. Como isso tá sobreposto, é só um acabamento por cima, uma textura, né? É uma forma de unificar as imagens, eu vou mexer na opacidade dela, talvez 50, 60, vou deixar aqui nos 70% por enquanto. É legal ir fazendo os testes também de opacidade, não tem gabarito, então vai ter textura, vai ter overlay que em 100% vai ficar bom, outras você vai precisar mexer para ficar do jeito que você quer, e assim vai. Então por enquanto estamos se aproximando bem do que eu quero ver de resultado aqui da interface. Mas eu ainda acho que está muito claro, eu queria que isso ficasse mais escuro. Talvez eu precise achar outra coisa. Eu vou voltar a procurar minhas texturas aqui para ver se eu acho alguma coisa que vai me agradar. Tem umas texturas de papel preto aqui que podem vir a ser conveniente. Deixa eu testar essa. Que vai escurecer. Ainda traz esse aspecto meio de gasto aqui que eu gosto. Clarear talvez também. 70%. Agora eu não sei se minhas texturas deu uma clareada. Estavam mais escuras antes da textura. A gente vai voltar aqui na curva, que agora que a gente colocou os acabamentos já, a gente percebeu que precisa deixar tudo um pouco mais escuro. Vou resetar ela aqui. Como que reseta? Padrão. Você clica aqui em cima, pré-definição, volta para o padrão. E agora a gente vai refazer as curvas pensando nas novas imagens que a gente colocou ali de acabamento, certo? Então aqui eu vou tirar mais ainda os highlights. A parte do shadow eu vou escurecer mais ainda, trazer um pouco para cá, não tanto também. E essa parte aqui um pouco mais para baixo. Diferença agora estava assim, agora as curvas deram uma diferença mais notável. Gosto de como tá assim, não sei se eu vou mexer mais. Queria colocar alguma coisa aqui embaixo, talvez alguma coisa, alguns elementos de interfaces. Vou ver se eu acho alguma coisa interessante no FreePic, inclusive. Então se a gente vem aqui no FreePic, vou pesquisar por roots, deve ter uma pronúncia mais correta para isso. Esses primeiros aqui tem uns círculos interessantes, talvez eu use eles. Aqui também essas pegadas de medidores, isso é legal. Então clicou, selecionou, quero pegar só esses círculos aqui, clicou em download, free download. FreePic não tem mistério. Ele vai te dar essa pasta compactada aqui. Para pular uma parte do caminho eu vou clicar 2 vezes nela, vou achar o EPS, aparece essa imagem aqui do WinRAR, e a gente vem direto no EPS. O que ele vai fazer é abrir o Illustrator pra gente. EPS é um vetor, né, um arquivo de vetor, então ele vai abrir aqui o Illustrator. E é legal que eu já mostro uma maneira a maioria das pessoas já sabem
disso, né? Mas reforçando aqui, tem um jeito de fazer o Illustrator. Todos os programas, na verdade, do pacote Adobe conversam muito bem, né? Eles têm uma dinâmica de serem interligados muito eficaz, muito produtiva. Então o que eu vou fazer aqui é deixar no mesmo tamanho para vocês conseguirem ver tudo que eu estou fazendo. E vou buscar esses círculos aqui. Acho que eu gostei desse. Então selecionou o que você quer. Se eles estivessem agrupados eu teria que desagrupar, não estão. Então eu vim aqui, só dou um Ctrl C algumas vezes. Voltou no Photoshop, Ctrl V, ele vai te dar essa opção. Eu gosto de usar o objeto inteligente porque ele deixa essa conexão ativa entre o Photoshop e o Illustrator e eu posso voltar para lá se eu precisar. Então eu vou deixar ele aqui e vou trazer ele para cá. Ele deu uma sumida aqui, a gente vai testar algum modo de mesclagem para ver se ele realça um pouco mais. Sob exposição linear, modo adicionar. Esse de baixo também ficou bom, esse aqui ficou um pouco mais nítido. Então eu vou usar ele, vou trazer mais um. Esse aqui ou eu trago uma barra agora? Pode ser uma barra para não ficar tão parecido, né? De 2 níveis está interessante. Ctrl V, trouxe ela. Agora eu só preciso entender o tamanho que ela vai ficar aqui. Acho que eu vou ter que diminuir os dois. Deixar os dois em modo superexposição. Selecionei os dois. No Photoshop, selecionou as camadas e quer ter um controle delas de dimensão, controlar elas juntas, né? As duas camadas juntas. Selecionou aqui no menu de camadas e apertou Ctrl T. Ctrl T vai abrir esse campo de controle e aqui eu vou alinhar junto com o meu logo. Então essa parte aqui tá pegando certinho. Na verdade eu vou alinhar com esse retângulo de cima, que é onde vai ficar aparecendo a câmera, onde vai ficar aparecendo eu nos próximos vídeos. E vou alinhar também com essa parte de baixo aqui. Então o Photoshop tem essas guias inteligentes, ela mostra essa linha rosa, tá vendo? Dá pra ver ali no cantinho, né? Que na parte de baixo está grudada com um retângulo maior, onde vai ficar o programa. E na parte lateral esquerda está alinhado com o vídeo onde vai ficar aparecendo a imagem da câmera. Então é isso. Se eu colocar mais coisa aqui vai acabar atrapalhando. Estou em dúvida ainda se tem muita coisa aparecendo ou não. Eu gosto, mas estou com medo de estar poluído. Mas não sei, acho que vai ficar assim por hora. Tem umas imagens de glitch de fundo aqui. O que eu estou pensando em fazer é deixar uma imagem master de fundo, que seja ainda mais clean do que essa aqui. E vir com alguma coisa meio que ocultando essa imagem como um todo que a gente fez, para ficar tipo uma imagem de fundo fixa e toda essa colagem que a gente fez aqui junto, mas alguma coisa brincando um pouco com as duas. Eu tenho essa imagem aqui RGB que era interessante, vou fazer o teste, talvez eu tire depois. Então eu trouxe essa imagem aqui, vou trazer essas interfaces que eu trouxe também aqui, vou deixar acima dos ajustes, porque do jeito que elas estão ali já me agrada, então não preciso que ela fique mais escuras do que elas já são. Vou trazer isso aqui para baixo. Então o que a gente tem aqui? A gente tem a colagem, em cima da colagem tem essas 3 texturas que a gente colocou, uma tá afetando mais aqui no meio, uns rastros de luz, não sei se isso aqui tá me agradando do jeito que tá ainda. Esse outro modo ficou melhor, luz indireta, fez ela sumir. Na verdade ela aparece, ela escurece mais o fundo, eu acho que era o que eu tava buscando, viu? Gosto mais dela assim. Então a gente vai mudar essa aqui, que é a imagem mais maluca, para luz indireta, talvez eu deixe 50%, para não esconder tanto, vou deixar em 50%. Tem essa outra aqui, que é um outro detalhe RGB, vou deixar ela aqui. E essa última imagem que não está aparecendo, uma leve alteração aqui, porque essa imagem tem uma mesclagem que está vazada um pouco. Então vou criar uma camada nela, de máscara, né? Vou criar uma máscara aqui, ativar. E agora eu vou fazer uma outra brincadeira. Se eu vir com um pincel do jeito que a gente estava usando, ele vai criar ele vai vazar assim, né? Tipo meio suavizado. Tem alguma coisa selecionada que está fazendo apitar aqui e não está deixando eu fazer o que eu quero. Mas basicamente eu vou vir no pincel, botão direito, então eu vou usar esse pincel mesmo aqui só para esconder algumas imagens e não deixar assim exatamente. Acho que eu vou dar uma escurecida aqui, mais pro lado aqui, talvez uma aqui em cima, gosto, eu já gosto, talvez uma aqui. É isso. Acho que não vou mexer mais, não tenho o que mexer aqui. Agora a última coisa que eu vou fazer é adicionar uma última camada de ruído. O ruído também tem ele dá uma estética específica, um granulado que é bem-vindo. Então para adicionar ruído de uma maneira que você não agrida as imagens, você vai criar sua própria overlay de ruído. Você pode achar algum por aí, mas é bem fácil criar. Você vem aqui, cor sólida, deixa totalmente preto, criou uma cor sólida, deixou totalmente preto. Vem aqui em filtro, ruído, adicionar ruído. Converter o objeto inteligente. E a gente vai deixar aqui em 12,5 e vai dar um modo adicionar, divisão na verdade, né? Tá vendo que ele deu bem esse aspecto de granulado e para não deixar tão ofensivo, porque automaticamente ele dá uma clareada na imagem, a gente vai deixar aqui uns 60%, 50%. Acho que tá bom já. É isso aí, deu um granulado de acabamento que eu gostaria de ver aqui mesmo. Acho que é isso de composição, chegamos numa composição interessante.
é uma colagem, tá demarcado aqui o que eu quero usar de alfa, né, onde eu vou deixar vazado para aparecer as interfaces e o vídeo da câmera, como está aparecendo aqui. E agora, como a gente vai preparar isso, sempre salvem o projeto, como a gente vai preparar isso para o After, porque se a gente leva assim para o After, vai ficar bagunçado, porque o After não reconhece alguns tipos de mesclagem, ele não reconhece essas máscaras que a gente criou. A gente precisa facilitar para o outro programa entender o que a gente quer fazer aqui. Aqui em cima a gente tem as camadas que tem que ser preservadas, então isso aqui eu vou usar como máscara lá mesmo, vocês vão entender depois. Isso aqui são as bordas dos retângulos aqui mesmo. Não sei se eu vou deixar isso totalmente roxo do jeito que tá, ou vou alterar. Se eu já selecionar tudo isso, selecionar essa imagem de fundo, apesar que se eu fizer isso aqui, ele não vai reconhecer isso certo lá. Então eu vou deixar para fazer isso lá, eu acho. Essa imagem de fundo, não vou querer que se mexa lá, vai ser algo estático mesmo, então não preciso me preocupar tanto. Já fiz interfaces que ficam se mexendo assim, que nem essa fica meio que aumentando, algumas coisas piscam, mas não sei se eu quero fazer isso dessa vez. Acho que quero deixar uma imagem fixa para realmente poder prestar atenção no que está acontecendo dentro do programa. Então o que eu vou fazer nesse caso? Eu vou criar uma segunda versão desse projeto, para mim não ter risco de me arrepender depois de algum processo e poder voltar aqui. Vou criar uma 2. E essa 2 vai ser responsável por ir para o After. Então o que eu vou fazer? Vou juntar tudo isso aqui que eu não preciso me preocupar em mexer, podia animar separadamente cada item. Se eu quisesse animar essa colagem diferente dessa colagem, né, dar um efeito específico para cada, eu não poderia fazer isso, porque eu vou fletar, eu vou unificar as camadas de uma maneira não destrutiva, que eu possa recuperar depois, mas mesmo assim no After eu não vou conseguir acessar essa parte, então tem que ser assertivo quando for fazer isso. Eu vou dar um converter em objeto inteligente, pronto, unificou, agora é uma única coisa. Aqui eu tenho esses dois objetos de UD, que talvez eu venha fazer alguma coisa com eles lá no After. Vou deixar eles agrupados aqui, dar um nome para eles de HUDs. Essa imagem eu não usei. Isso aqui é meu querido... isso aqui podia ter ficado para baixo. Voltei. Essa imagem aqui, ela é uma textura também. Então ela pode ficar junto com o resto das coisas. Opa, tem que voltar mais um. Agora sim. Então eu vou trazer isso para baixo, acima dos meus ajustes. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho essa camada, não vou usar. Aqui eu tenho meus dois HUDzinhos aqui da ponta esquerda, né? Eles estão aqui. Então eu vou ocultar, eles somem. Vou chamar de HUDs. Aqui eu tenho todas as imagens e camadas que vão fazer o meu fundo. Não vou me preocupar em animar elas separadas no After, então não tem problema. Vou fazer assim, vou dar um converter em objeto inteligente. E pensando nisso, que não vou animar nada separadamente, talvez eu possa até vir e deixar isso em imagem. Mas eu quero levar para o After, né? Talvez só o logo aqui eu faça reaparecer, isso aqui girar, isso aqui dar uma piscada ou sumir e aparecer, não sei ainda, mas vai pro After. Então, o que a gente vai fazer para facilitar? A gente vai vazar literalmente essa imagem. Vou fazer o seguinte, vou selecionar isso aqui, essa imagem que representa todo o nosso fundo agora. Tudo que a gente fez está unificado nessa única camada, que é uma camada inteligente, eu posso acessar ela, né, e editar tudo separadamente. Então eu vou acionar a máscara aqui, criar a seleção exatamente desse quadrado preto, que é meu quadrado de fundo. Então, selecionando a tecla Ctrl e clicando aqui em cima do ícone dela, vai fazer a seleção. Eu vou vir aqui na minha camada, vou pintar de preto, usando o atalho Alt Backspace. Pintei de preto. Vou selecionar o outro, Ctrl D tira a seleção. Vou selecionar essa outra parte aqui, que é onde vai ficar aparecendo a minha interface de vídeo. Vou criar a seleção dessa parte preta. Vou vir aqui também na camada da imagem e vou vazar ela. Agora o que a gente tem é isso aqui. Se eu tirar isso de fundo, isso aqui é transparente. Então isso aqui, se eu exportasse desse jeito e colocasse no OBS assim, eu já ia ter esse espaço para configurar meu vídeo da câmera e esse espaço para colocar a tela. Eu só vou levar para o After porque realmente eu vou fazer alguma graça bem básica aqui nessa parte da imagem e fazer isso aqui girar, senão nem precisaria. E aqui nessa parte eu tenho as bordas, que é essa borda do vídeo, né, que são esses retângulos. Agora eu estou em dúvida se eu vou deixar eles assim ou eu vou dar um modo de sobreposição. O que acontece com o modo de sobreposição? Ele vai, então, de vez de ficar duro sobre a imagem como ele está aqui, né, com as pontas definidas, ele vai dar uma difundida. E aí em algumas partes vai ficar notável, em outras nem tanto. Não sei se multiplicar, luz indireta, esse modo aqui, luz direta ficou bom. Vou deixar em luz direta, essa aqui também, boa. Porque aqui em cima onde está mais claro ele some e na parte mais escura ele fica nítido. Então vou salvar novamente. Essas máscaras não vou mais usar, porque eu já fiz o que precisava com elas. Não preciso mais desse grupo, que agora está tudo bem resumido. Essa imagem de fundo, pensando que eu não vou usar isso no After e que eu tenho outro documento de Photoshop aberto, não vou precisar mais dela, posso excluir ela também. E esse plano de fundo
Se você clica no cadeadinho, ele vira uma camada normal branco, eu vou excluir. Então, de forma bem enxuta, usando só o que a gente vai realmente precisar agora, tem a imagem de fundo, e a gente vai fazer uma última manutenção na camada, digamos, que o After não vai reconhecer essa máscara que a gente fez aqui no Photoshop. Então a gente vai transformar isso de novo no objeto inteligente, que agora não tem máscara e ele tá... Então agora tá aqui a imagem já vazada, eu tenho meu logo ali, bonitinho, tenho esses retângulos de borda e tenho os HUDzinhos. Beleza. Se eu quisesse animar a imagem de fundo, era só levar ela solta, cuidando dos modos de mesclagem, né? Talvez eu teria que selecionar todas elas como objeto inteligente separadamente para o After poder reconhecer. Então, beleza, tá certinho. Agora eu vou fechar, tá do jeito que eu quero. Deixa eu só ver onde é só ver isso. Tá aqui, interfaces de vídeo. Beleza. Vou fechar o Photoshop e agora eu vou vir aqui pro After.